Projeto de lei sobre adultização pode ser votado na Câmara nesta semana, em regime de urgência. E você vai ver ainda. Brasil protocola resposta oficial sobre investigação comercial aberta pelos Estados Unidos. E ainda, reunião na Casa Branca. Donald Trump recebe Volodymyr Zelensky para negociar fim da guerra na Ucrânia. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você. Agora 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima segunda-feira para você, um bom começo de semana. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit. A partir de agora você fica muito bem informado neste 18 de agosto. O projeto de lei da adultização pode ser votado na Câmara nesta semana em regime de urgência. A proteção a crianças e adolescentes em ambientes digitais pode ser tema de discussões em plenário. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, deve levar o projeto de lei que ficou conhecido como o PL da adultização à deliberação dos líderes na terça-feira. A matéria, de autoria do senador Alessandro Vieira, chegou à Câmara no ano passado, após aprovação no Senado Federal. Atualmente, o PL tramita na Comissão de Comunicação, sob relatoria do deputado Jadiel Alencar. Para o relator, o texto está maduro e que tem tentado vencer a resistência da oposição em discutir a matéria. A adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais ganhou projeção nacional após o influenciador Felipe Bressanin Pereira, conhecido como Felca, denunciar a prática de exploração e sexualização de menores para a criação de conteúdo na internet. Um vídeo do influenciador cita a situação em torno do influenciador paraibano Ítalo Santos, que já foi preso em São Paulo. Mota deve levar requerimento pela urgência do projeto à reunião de líderes. Além disso, um grupo de trabalho vai analisar outros projetos que tratam do tema em um prazo de 30 dias. O plenário da Câmara recebe, também na quarta-feira, uma comissão geral para debater, com integrantes da sociedade civil, a proteção para crianças e adolescentes em ambientes digitais. Bom, falar sobre esse assunto é um dever não só de especialistas e de políticos, mas também deve ser amplificado para além das conversas entre pais e educadores. É um dever de toda a sociedade proteger crianças e jovens de exploração, violência e abuso. E sobre essa conversa, sobre esse assunto, eu convido agora a psicóloga Natália Aguilar. Natália, bom dia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, Tabata. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço novamente para falar desse assunto que é tão importante. Muito, Natália. Olha, esse assunto ele veio com força, né, nesses últimos dias, depois do vídeo do influenciador Felca. Esse documentário dele já tem mais de 45 milhões de visualizações. E o que a gente vê ali, né, Natália, é muito chocante, é muito perverso, é muito pesado. E assim, conversando com pessoas do nosso dia a dia, do ambiente de trabalho, é muito chocante para pessoas que também não têm filhos. É algo assim que realmente toca, né, a gente pela exploração da imagem, do corpo de crianças e adolescentes nas redes sociais. Só que o que a gente vê ali, Natália, é muito focado na adultização, na sua maneira mais absurda, né? Que é a erotização de menores. Só que quando a gente fala de adultização, é muito mais do que isso, né? Sim, com certeza. Eu acho que assim, né, a gente precisa considerar que crianças, né, o bebê, na verdade, né, quando o bebê nasce, ele não nasce já com um cérebro pronto, com um cérebro desenvolvido para se ter uma maturidade que nós adultos temos.
tá? Esse desenvolvimento cerebral, ele vai acontecendo principalmente em detrimento do cuidado que esse bebê, posteriormente criança, adolescente, eles vão tendo no processo de desenvolvimento deles, né. E a depender de como esse cuidado ele vai sendo estabelecido, eh, essa criança, esse bebê, criança, adolescente, ele pode, carregar traumas para a vida adulta, né. Então, quando a gente fala desse processo de adultização, né, esse processo de erotização, né, de crianças, adolescentes, né, que é o que é mostrado, assim, explicitamente, né, no vídeo do Felca, quando a gente fala desse tipo de exploração, a gente tem que pensar no que isso vai acarretar no decorrer do desenvolvimento dessa pessoa, né. Eh, uma criança, ela nunca está preparada para esse tipo de exposição. Ela pode até achar legal fazer ali naquele momento, ela pode até achar legal dançar a dancinha do momento, mas, lidar com a exposição e lidar com críticas que vêm, né, junto com a exposição, a criança, né, o adolescente, ele não está preparado para isso, né. E isso possivelmente, né, vai acarretar num trauma para essa criança e adolescente que está ali, né, sendo filmado, sendo exposto. Eu sempre digo que assim, né, crianças e adolescentes, eles precisam ser cuidados e não expostos. Pois é, Natália, e quando a gente começa a pensar em décadas passadas, anos 90, anos 80, anos 90 por ali, quando a gente ligava a televisão, era muito comum ver crianças em programas de TV, em ambientes com outros adultos, com temas muito para adultos, né? E não tinha nem nada assim, nenhum limite, né, digamos, para essas crianças. Elas assistiam aquilo, estavam ali. Hoje estão inseridas nas redes sociais. E aí, o que a gente vê também é muitos pais, mães que acabam compartilhando rotina dos filhos, fotos dos filhos, muitas vezes sem maldade nenhuma. Né? Não estamos falando aqui no caso de um deles que o influenciador Felca denunciou ali, um caso absurdo de exploração por parte da mãe, mas estamos falando aqui de fotos assim, sem nenhuma maldade, fotos da criança, muitas vezes sem vestes de praia, não, roupa normal, mas da criança ali. Ou muitas vezes explorando a imagem da criança e colocando roupas de adulto, vendo aquilo como algo bonitinho e tudo mais. Só que isso, de forma bem sutil, pode acarretar algum problema nessa criança, Natália? Olha, eu acho que a gente precisa primeiro compreender que lugar é esse, o da internet, né. Eh, esse lugar da internet é um lugar que a gente não tem muita dimensão, né, de para onde a gente está indo quando a gente está na internet, né, quando a gente, está exposto ou está expondo na internet, né. Então eu costumo pensar assim, né, que se a gente, se a gente pensar: "Não, eu não vou expor isso na internet, mas eu vou expor isso, por exemplo, né, essa situação num evento, em algo que tenha espectadores ali ao vivo assistindo", né. Eu faria essa exposição? Né. Então eu acho que a gente precisa sempre se questionar se na vida real a gente faria essa exposição, porque eu acho que a internet ela acaba criando uma falsa ilusão de que tá tudo é um ambiente seguro ali, tá tudo bem, né. Quando que na verdade, quando você expõe, por exemplo, né, uma criança, né, sem como você disse, né, Tabata, sem maldade nenhuma, uma criança com biquíni na praia, ou uma criança com uma roupinha de adulto, enfim. Quando você expõe isso na internet, a gente precisa entender que a gente está expondo como se a gente tivesse
né, num show de calouros, como se a gente estivesse numa praça pública, né, porque a internet é isso, tá ali para qualquer um ver. Tá? Então, um questionamento que eu sempre faço, se fosse no ao vivo, eu faria essa exposição, Uhum. né? Eu acho que é um questionamento importante. Agora, quanto a expor, né, foto de biquíni, foto com roupas de adulto, novamente, né, eu acho que cada fase do desenvolvimento, ela existe, né, para cumprir algumas tarefas, né. Quando a gente pensa, né, na psicologia do desenvolvimento mesmo, cada fase do desenvolvimento ela existe para cumprir algumas tarefas e para que a gente possa fazer o atravessamento de uma fase para outra. Então, de quando a gente é bebê para criança, de quando a gente é criança para adolescente, adolescente para adulto e sucessivamente. Quando a gente, eh, introduz aspectos de uma outra fase naquela fase de desenvolvimento, a gente está pulando etapas. E a gente está não permitindo que, por exemplo, essa criança vivencie o que ela precisa vivenciar na infância. Né, que é, de fato, ser criança, é ela não se preocupar com essas questões, né, de adultização, né, de sensualização, de usar salto alto, de ter a unha pintada, né. E veja, eu não estou aqui recriminando quem faça isso, tá. Eu acho que até, pode ser feito, mas não dentro de um contexto em que essa criança tenha a obrigação de estar ali, né, com a roupa do momento, com o esmalte do momento, com a maquiagem do momento. Essa criança, ela precisa ser criança, né? Porque à Né? medida que a gente vai introduzindo elementos, né, de adulto nessa fase, a gente vai tirando o espaço da infância dela. Natália, como concursos, né, de beleza, que tem concursos infantis, né, imagens Isso. que a gente tem mostrado, né, agora há pouco, crianças, adolescentes com maquiagens, com roupas para adultos, com salto alto, como você disse, elas estão sendo expostas, estão sendo avaliadas, e isso pega muito na autoestima, né, dessas menores que estão pressionadas a fazer parte daquele padrão e vencer um concurso. É algo muito, muito forte, né, para crianças e adolescentes que não têm maturidade para lidar com uma frustração de não ganhar um concurso de beleza. Sim, sim, porque isso tem a ver com esse aspecto do desenvolvimento que eu trouxe, né, para você. O cérebro ainda não está preparado, né, para lidar com algumas questões. E quando você coloca essa criança numa exposição, né, que é uma exposição que precisa ser entendido, né, algumas coisas de cunho prático, algumas coisas de cunho mais racional, essa criança ela não vai entender isso, né. E aí, por exemplo, perder um concurso, né, pode ser interpretado por ela como eu não sou bom o suficiente, como eu não sou bonito o suficiente, o que que eu preciso fazer para melhorar, uma responsabilização que não cabe à etapa do desenvolvimento dela, né. Criança precisa brincar, criança precisa interagir com outras crianças, criança precisa vivenciar atividades lúdicas, né, para o seu desenvolvimento, né, e não, né, ser colocado nessas obrigações de adulto, né, que podem aí, né, quando se torna rotina na vida dessa criança, podem comprometer muito aí o seu Com desenvolvimento. certeza, Natália. Olha, é um assunto muito importante, relevante demais para a gente tratar aqui. Só que, infelizmente, o nosso tempo é curto. Eu espero falar com você numa próxima oportunidade, com um tempo um pouco maior, para a gente trazer essa reflexão mais a fundo, né? Mas fica, então, um alerta para os pais, para os responsáveis, para que a gente cuide das crianças e adolescentes, que deixem eles viver cada etapa da sua vida, porque é tão curta a infância, né? Para a gente pular e acelerar. Então, olha, Natália, muito obrigada, viu, por participar aqui com a gente desta edição e trazer essa reflexão importantíssima. Obrigada. Eu que agradeço, Tabata. Muito obrigada novamente pelo espaço e oportunidade. Um Um abraço. abraço, um ótimo dia para você. Nós acabamos de ouvir a psicóloga Natália Aguilar.
E veja a seguir, Donald Trump recebe Volodymyr Zelensky para negociar o fim da guerra na Ucrânia. E agora vamos ver o tempo na cidade do Guarujá, litoral sul paulista, 20 graus neste momento. Olha, céu azul. Nós voltamos já. Nós estamos de volta agora no horário de Brasília, 11 horas e 47 minutos. O Brasil envia hoje ao governo de Donald Trump a resposta sobre a investigação comercial aberta pelos Estados Unidos. O documento será protocolado pela Embaixada Brasileira em Washington. Em 15 de julho, quando iniciou a investigação, o governo americano acusou o Brasil de cometer práticas que considerou desleais, prejudicando a economia local por meio da imposição de uma tarifa de 50% sobre uma parte dos produtos brasileiros vendidos no mercado americano. Os Estados Unidos são o segundo principal parceiro comercial do Brasil, atrás somente da China. O Itamaraty revelou que uma força-tarefa formada por vários órgãos foi criada para elaborar a resposta do governo brasileiro. Donald Trump tem dito que a relação comercial com o Brasil é deficitária para os Estados Unidos, mas, na verdade, os americanos mais exportam para o Brasil do que importam, em valor agregado. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a estimativa é que, nos últimos 15 anos, o saldo da balança comercial foi positivo para os Estados Unidos em mais de 400 bilhões de dólares. Na semana passada, o Ministério das Relações Exteriores publicou uma mensagem em uma rede social na qual afirmou que o Brasil não vai desistir de negociar com os Estados Unidos. E acrescentou ainda que o país é bom em cultivar amizades. Apesar das conversas entre integrantes dos dois governos, as negociações não avançaram. E até agora, Donald Trump não deu aval a nenhum assessor direto para que negocie de fato as tarifas. Os Estados Unidos ainda podem aplicar mais tarifas ou outras retaliações, como suspender benefícios comerciais. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirmou que as sanções não são agradáveis, mas não devem impactar nos julgamentos. Em entrevista ao jornal norte-americano, ele garantiu que a corte não cederá às pressões. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirmou que as recentes pressões vindas dos Estados Unidos não vão impactar os julgamentos sob sua relatoria. Em entrevista publicada pelo jornal The Washington Post, dos Estados Unidos, ele reconheceu certo incômodo com as sanções aplicadas pelo país contra ele, mas sustentou que as investigações e processos vão continuar. A reportagem traça um perfil do ministro, contando a história profissional antes da chegada ao STF, e destaca que ele se tornou alvo de Donald Trump nas últimas semanas, com consequências que vão do tarifaço à Lei Magnitsky, por conta da alegada caça às bruxas a Jair Bolsonaro, como descreve o presidente dos Estados Unidos. Mesmo reconhecendo que não acha agradável lidar com as sanções, que incluem restrições de viagens, financeiras e uma crescente lista de inimigos, o ministro descarta retroceder, garantindo que não há a menor possibilidade de recuar 1 milímetro sequer. Moraes falou que a justiça vai fazer o que é certo. Receberá a acusação, analisar as provas, e quem deve ser condenado será condenado, e quem deve ser absolvido será absolvido. A Justiça de São Paulo mandou soltar o dono da Ultrafarma, Sidney Oliveira, e o executivo da Fast Shop, Mário Otávio Gomes. Eles foram presos na semana passada em uma operação que investiga suposto esquema de corrupção. O delator disse que a rede de farmácias sonegava até 60% das vendas. Em junho, a empresa confessou a fraude em um acordo de não persecução penal. O Ministério Público investiga um esquema bilionário de corrupção que envolve grandes empresas e servidores públicos em São Paulo.
A denúncia mais grave parte de Manuel Conde Neto, ex-dono da rede de farmácias, Farmaconde. Ele assumiu que sonegava cerca de 10% do que vendia. Segundo ele, a Ultrafarma sonegava 60% do que vendia. Já Arthur Gomes da Silva Neto é apontado como chefe do esquema. Ele orientava empresas sobre como pedir restituição de créditos do ICMS, acelerava processos e aprovava os próprios pedidos que ajudava a montar. Em troca, cobrava até 40% de comissão. O auditor trabalhava na direção de fiscalização da Fazenda e tinha salário de R$ 33 mil. Mesmo sendo servidor público, ele também atuava como consultor tributário das empresas. O nome de Sidney aparece em trocas de mensagens com Arthur. Arthur também mantinha relação com o ex-promotor Fernando Capês, contratado para defender a Ultrafarma. Capês diz que desconhecia os fatos à época e que atuou dentro da lei. O juiz do caso impôs medidas cautelares aos empresários. Eles estão proibidos de manter contato com os demais investigados e serão monitorados por tornozeleira eletrônica. Também terão de entregar seus passaportes à justiça e pagar R$25 milhões como fiança. O escritor e cronista Luiz Fernando Veríssimo foi internado na unidade de terapia intensiva de um hospital em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde mora. Segundo informações, ele está com pneumonia. Veríssimo também tem doença de Parkinson e em 2021 teve um acidente vascular cerebral. Por causa das sequelas do AVC, ele parou de escrever e teve a fala afetada. O escritor tem mais de 70 livros publicados. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebe na tarde desta segunda-feira o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e 7 líderes europeus para uma reunião na Casa Branca sobre a guerra na Ucrânia. Horas antes do encontro, Zelensky afirmou que a Rússia não deveria ser premiada por invadir seu país. A visita acontece após a reunião de cúpula de sexta-feira entre o presidente dos Estados Unidos e o russo Vladimir Putin no Alasca, que não levou a um acordo de cessar-fogo. Zelensky não foi convidado e, após a reunião, Trump se alinhou com a posição defendida há muito tempo pela Rússia, que exclui a necessidade de um cessar-fogo antes de alcançar um acordo de paz definitivo. O republicano também descartou uma discussão sobre a recuperação da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, ou que a Ucrânia passe a integrar a OTAN. Zelensky, por sua vez, declarou em sua chegada a Washington que deseja o fim da guerra com a Rússia de maneira rápida e confiável. Ele afirmou que a Rússia não deveria ser premiada por sua invasão. Nas redes sociais, ele disse que Vladimir Putin vai continuar matando para manter a pressão sobre a Ucrânia e a Europa e humilhar os esforços diplomáticos concentrados em uma solução para o conflito. E agora, para deixar o jornal mais leve, nós vamos conhecer a histórica e charmosa cidade de Tiradentes, no estado de Minas. Conhecida por sua arquitetura colonial barroca e por ser o local onde se desenrolou a Inconfidência Mineira, um movimento que buscava a independência do Brasil em relação a Portugal. Além de sua importância histórica, Tiradentes é um destino turístico popular, oferecendo aos visitantes gastronomia típica e diversificada, eventos culturais e paisagens deslumbrantes. E a gente encerra esta edição, é claro, com uma câmera ao vivo de Tiradentes. Neste momento, 23 graus, olha, o céu de Tiradentes, interior de Minas. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente segunda-feira para você, uma ótima semana. A gente se encontra novamente amanhã. Até mais.